O senhor participou, praticamente foi um dos responsáveis. O áudio tá bom? Dá um feedback aí. A primeira eleição do Lula, já Sim. que o senhor acabou oferecendo para ele o vice, que era o Zé Alencar. Que era de direita. Pois é. E isso aí ajudou o Lula a quebrar aquele resistência eleição por causa junto disso. aos empresários. Não por causa de mim, por causa do Zé Alencar. Pois é, mas quem é mais difícil no trato, Lula ou... 1000 vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Alencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula... Eita, é agora, hora de se comprometer, hein, Valdemar Costa Neto? Não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Agora, presidente, o senhor conviveu com um, conviveu com outro? Convivi bem com eles também, por causa do Zé Alencar, que era vice-presidente. Quando eles resolveram convidar o Zé Alencar para vice-presidente, o Zé Alencar estava no PL, e aquilo foi muito bom para a gente. O Zé Alencar ajudou muito a gente. Nós fizemos parte do governo, e o Lula foi bem no governo. Acho que era nós fizemos parte do governo, né? Não fizemos parte. Está errado aquilo ali. Também. E elegeu a Dilma depois, ué. Nós fizemos parte do governo, e o Zé Alencar que ajudou o Lula a ganhar aquela eleição. Agora, é completamente diferente o Lula não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Tá bom, né? Depois a gente volta aí e vê o finalzinho. Mano, eu não acho que isso tenha sido à toa, não. Vamos lá. Valdemar Costa Neto, cara, ele é rato velho da política, né? Tu tá vendo aí ele falar que, pô, ele apresentou, de certa forma, o José Alencar político, que foi vice-presidente do Lula, lá no primeiro mandato, ao Lula. Então ele já tá aí há muito tempo. Quando a gente fala de corrupção do governo Lula, de mensalão e tudo isso que aconteceu, e não tem como passar pano, realmente aconteceu durante o governo Lula, quem estava ali articulando isso foi o próprio Valdemar Costa Neto, que foi preso, e o Roberto Jefferson, que depois veio a ser adorado pela direita, que canalizou toda a sua raiva no Lula. Mas tudo bem, essa parte aí a gente já passou, né? Mas eu quero falar do porquê do Valdemar Costa Neto estar falando isso agora. Cara, só o PL não está no governo. Só o PL não está no governo. União Brasil do Moro está no governo. O PP do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, que é um centrão /direita oposição, está no governo. Ou seja, só o PL que não está no governo. E o Valdemar Costa Neto, como o rato velho, está ali fazendo elogio ao Lula, lembrando que foi ele que apresentou o José Alencar, que o José Alencar, quando era do PL, o PL fez parte do governo. Ou seja, ele quer dar uma mordidinha no governo também. E sabe que ficar mantendo ali um Bolsonaro improdutivo não está rendendo muito. E o Bolsonaro sentiu, mano. E sentiu mesmo. Se liga, nessa espécie de curralzinho 2.0 que o Bolsonaro está fazendo lá em Angra, enquanto ele está de férias, ele tem falado sobre isso e ele trocou umas cotoveladas ali com o Valdemar Costa Neto, né? Se liga. Vai vir forte e isso vai fazer diferença lá em 2026? Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problemas tem. Mano, tem um problema sério, não vou falar com quem. Se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido. Ele tá falando que vai implodir o partido. Quando não dá para ouvir porra nenhuma que o Bolsonaro fala mal e não tem legenda. Mas eu vou tirar esse vídeo aqui, eu vou resumir. O Bolsonaro tá dizendo que problema tem, né? Às vezes rola um problema com alguém, mas ele não vai falar quem, mas que esse alguém, ao elogiar o Lula, tá implodindo o partido. A referência direta a essa fala do Valdemar Costa Neto, que é de dezembro do ano passado, mas que veio ser ressuscitada agora. E o Bolsonaro, obviamente, sentiu. Porque, porra, o cara é do partido dele, ano eleitoral, e o cara vem falar que não tem comparação entre Lula e Bolsonaro, que Lula é um cara do povo, que Lula é um fenômeno. Depois, aquele corte é um pouquinho mandado, porque o Valdemar Costa Neto também vem elogiar o Bolsonaro. O Bolsonaro também é um fenômeno político, queremos ou não. A forma que ele conseguiu o apoio popular tão rápido é um fenômeno e tem que ser valorizado. Agora, se ele foi um bom presidente, os números estão falando, né? E aí o Bolsonaro agora está fazendo essa espécie de discurso familiar ali, né? Fica batendo nessa tecla. Ele também fala nesse vídeo que como assim o Lula é um fenômeno? Vê se ele pode ir na rua. O Bolsonaro voltando a bater nessa tecla de que ele é popular e o Lula não é. Porra, isso não sustenta em lugar nenhum no mundo.
E aí, quem vira algo, e quando a gente está vendo quem está saindo na rua virando alvo de xingamento é o próprio Bolsonaro. E o Lula sendo bem recebido por parte, inclusive, da imprensa. Agora, o Bolsonaro sair na rua sem um script, sem qualquer aviso prévio, é desastre. Igual aquele caso que ele protagonizou lá na Argentina, que ele foi vaiado, o pessoal chamando o Lula, né? Enquanto ele entrava no restaurante. Tá, o Bolsonaro está organizando essa espécie de curralzinho 2.0 e ele não se pronunciou ainda, mas hoje de manhã, Cláudio Castro, né, governador do Rio de Janeiro, e vamos lembrar, ano eleitoral, Cláudio Castro também elogiou o Lula. Quanto a isso, acho que o Bolsonaro não se pronunciou ainda, saca só. Vamos ler essa matéria aqui da 247, que eu acho que, porra... Após Valdemar, Cláudio Castro, também do PL, elogia Lula. Não faria nada contra o povo. Elogios do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao presidente Lula enfureceram Bolsonaro nos últimos dias. Depois do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, elogiar o presidente Lula nessa terça-feira, 16, foi a vez do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reconhecer as virtudes do chefe do Executivo Federal. A CNN Brasil, Castro falou sobre o apoio que o governo tem oferecido ao Estado após as fortes chuvas que atingiram a região. Abre aspas. Os dois políticos conversaram por telefone e o presidente afirmou que irá analisar o pedido de antecipação dos recursos do PAC para ajudar nas obras das regiões atingidas, informa a reportagem do Jornal Globo. No momento de crise, pouco importa o lado. Vejo como natural Lula ter procurado Paes primeiro. Paes, o prefeito do Rio. Mas ele não deixou de me ligar quando eu procurei. Um político experiente não faria nada contra o povo para me atingir, ainda mais pela grandeza do cargo. Eu não ataco, não sou inimigo dele. Nunca fomos, disse Castro. Lula relatou pelo X, antigo Twitter, nessa manhã, que o governo federal continuará atento para apoiar todos os estados e municípios do Brasil em momentos de dificuldade, sem diferenciar partidos e sempre respeitando os governantes eleitos pelo povo. Isso é até uma tecla. Lembra que eu falei que o Valdemar Costa Neto também elogiou o Bolsonaro naquela entrevista? E, de fato, elogiou. E aqui a gente está vendo uma comunicação do governo Lula sendo superior do governo Bolsonaro. Por quê? Lula está se fazendo presente junto aos governadores e prefeitos, principalmente quando tem um enchente, quando tem alguma coisa assim que exija uma atenção direcionada da presidência. O Bolsonaro, quando fazia, comunicava mal. Durante a pandemia, por exemplo, o Bolsonaro fez repasses para os governadores e para os prefeitos. Mas na hora de falar sobre isso, ele culpava os governadores e os prefeitos. A questão da vacinação é a mesma coisa. Ele trouxe a vacina, mas falava mal. Então, tipo, não faz sentido, tá ligado? De um lado tem uma população para ajudar, do outro lado tem um público para agradar, e o Bolsonaro se perde ali no meio. Mais fé, vamos seguir. E aí parece que o Bolsonaro está meio desesperado. E ele está fazendo esses vídeos assim, enquanto ele está de férias ali em Angra, né? Na verdade, Vila Histórica de... Vou trazer aqui, porque ele mesmo postou no Twitter e chega a ser engraçado, mané. Se liga. Manhã com política. Tipo, manhã com política. Ele se colocando aí como um analista político. Porra, tudo bem que ele foi presidente, mas tipo, ele tem posição para meter essa manhã com política. O cara foi, porra, 27 anos de parlamentar, mais 4 de presidente, então ele tem essa bronca. Só que, irmão, quando tu vai analisar o discurso, é absurdo. Aí tá, fala aqui, Vila Histórica de Mambucaba, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 14 de janeiro ou anteontem, portanto. Para mim, Mambucaba ficava em Paraty, não em Angra, mas tudo bem. O rombo de quase 200 bilhões de reais. Essa conta quem vai pagar são vocês. Essa conta quem vai pagar são vocês. Essa é foda. Quem vai pagar são vocês. Pô, ele não se inclui como cidadão, como contribuinte, tá ligado? É vocês mesmo, seus pobres escrotos. Vocês vão pagar essa porra. Tenho contato com gente do Brasil todo. Vocês estão perdendo o poder aquisitivo. Não vão tratadas. Ontem conversei com um cara aqui que tem um comércio lá no Alto da Serra das Araras ali. Vendia 20 carros por mês, está vendendo 5. Fui no Ceasa de Minas Gerais, sem querer, por lá, passava em Minas, passei por lá. Sim. Eu perguntei como é que estava o fluxo de venda. Olha, está meio parecido com o ano passado. Eu perguntei. E a margem de lucro? Diminuiu. Os caras só estão vendendo porque são bens perecíveis, ao preço mais compatível, né? É praticamente sem lucro. Né? O mundo não perdoa, a economia não perdoa. É igual, desculpa aqui o termo, né? É um casamento.
O cara tá namorando, um fala pro outro. Amor, tem... A direita é a obsessão de fazer comparação com economia, com macroeconomia e a gestão de um patrimônio familiar, né? Parte da ponte contigo. É verdade, né? Mas quando a realidade chega, não é assim. Não é assim. Tudo. Vamos ter problema enorme de quebra de safra esse ano. Vários fatores. Entre eles, o homem do campo não acredita no governo, que o tempo todo ataca o homem do campo, é fascista. O MST voltou a funcionar, não tinha MST, praticamente não existia o MST comigo. Não existiu nada contigo, teve 2 anos de pandemia, porra, tava todo mundo em casa, e o MST tá com a menor verba de sempre, inclusive, né? O MST tá bolado com o Lula, tá ligado? A violência diminui no meu governo pela polícia de armas para o pessoal de bem. Isso é fake news, Bolsonaro. Porra, Bolsonaro, isso é fake news. A gente teve os dados aí semana passada da Polícia Civil de São Paulo. Ele acabou com isso. Armamento só para bandido. Nem CAC tira mais. Nem tira mais, não. A polícia externa nossa está péssima. Ele não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Na verdade, o Hamas é aliado ao PT. Outra fake news, porra, não dá, mané, não dá para continuar, não. É muita doideira e dói ele querer adotar aquela estética ali, manhã com política, como se ele estivesse tendo um debate sério, como se algo ali pudesse ser levado a sério. É triste demais, mané, é triste demais mesmo. E no final das contas, só conta mentira e comete esse crime de dizer que o Hamas é aliado do PT. Porra, a Globo News teve que se retratar, a Waldvogel teve que se retratar quando ela disse isso. E, Bolsonaro, tu não tem foro privilegiado pra sair falando essas merda não, tá?